A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja aí, seja abençoado, em nome de Jesus. Estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre fé, falando aqui um pouco sobre fé. Louvado seja Deus. Você que ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo aí no seu aparelho celular. E você que se sentir à vontade para curtir, para comentar, que Deus te abençoe. Mas aqui eu quero deixar bem claro que o principal é que você possa ouvir a palavra e deixar a palavra entrar no teu coração. Pois a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é saúde. A palavra do Senhor, ela liberta, ela cura, ela sara e ela salva. E aqui hoje nós vamos estar falando sobre fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, um texto bem conhecido, que diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé é a garantia do que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, quando eu espero em algo que eu não vejo, mas eu tenho dentro de mim a certeza de que assim acontecerá e de que assim eu alcançarei, isto é fé. Isto é fé. Muitas das vezes as pessoas, às vezes nós dizemos assim: eu já não tenho mais fé, eu já não acredito mais. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir falar da palavra de Jesus Cristo. Então, se a fé vem pelo ouvir, quanto mais eu ouço a palavra, mais esta fé é alimentada dentro de mim. Então, quando acontece essa situação de nós dizermos que não acreditamos mais, que não temos mais fé, é porque nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus. Pois se a fé ela vem pelo ouvir, então quanto mais eu ouço, mais esta fé é alimentada dentro de mim. Louvado seja Deus. E ainda diz aqui em Hebreus 11, versículo 3, que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo, isso aqui foi feito ainda quando não existia. Pois Deus fez tudo pela sua palavra. No princípio, como diz a Bíblia, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Louvado seja Deus. E quando não existia nada, Deus fez tudo. Pelo poder da sua palavra. Para você ver que a palavra de Deus, ela tem poder. Glória a Deus, aleluia. Como diz ainda em Salmos 33, diz assim que no versículo 4, o 6 e o 9. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Versículo 6. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca.
Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Louvado seja Deus. Você vê que Deus fez tudo pelo poder da sua palavra. E aqui, este dia de hoje, nós falamos e estamos aqui falando sobre fé. Tem uma passagem, que nós vamos citar ela agora, de um homem que a fé dele fez Jesus ficar admirado. Jesus se admirou com a fé de um homem. Jesus ficou admirado. Esta passagem ela está em Lucas, no capítulo 7. Eu creio que também você já deve ter ouvido, que vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Glória a Deus, aleluia. O centurião de Cafarnaum. Logo depois de Jesus ter ensinado a uma grande multidão, ele entrou em Cafarnaum. E quando ele entrou em Cafarnaum, ali, naquele lugar, havia um servo de um certo centurião. O que é um centurião? Um soldado romano responsável por comandar 100 soldados. Ou seja, ele estava no comando, o centurião é aquele que estava no comando de 100 soldados. E havia um servo dele que estava doente, estava à beira da morte, estava ruim. E Jesus entrou naquele lugar chamado Cafarnaum. E ali tinha este homem. E a Bíblia diz, no versículo 2, em Lucas 7, no versículo 2, e um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Ou seja, este centurião, ele gostava muito deste servo. E a Bíblia diz no versículo 3, tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Você vê que este centurião, tendo ouvido falar, como a gente falamos em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir falar, e o ouvir falar da palavra de Cristo. Então este homem ouviu falar de Jesus. Alguém falou para ele de Jesus. Falou que Jesus curava, que Jesus repreendia os espíritos malignos, que Jesus salvava. Alguém falou para ele. E ele, tendo ouvido falar, ele enviou algumas autoridades dos judeus. E a Bíblia diz que eles, se aproximando de Jesus, lhes rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Os judeus foram e falaram para Jesus que este homem era digno de que Jesus fosse lá e curasse o seu servo, pois este centurião, ele havia construído a sinagoga, ou seja, a igreja onde o povo se reunia para falar da palavra de Deus. E ele amava a nação de Israel. Ele amava o povo judeu, como disse aqui os judeus para Jesus. E Jesus logo foi. A Bíblia diz que Jesus foi com eles, no versículo 6. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Este centurião, quando soube que Jesus estava se aproximando da sua casa, ele enviou alguns dos seus amigos, alguns dos que estavam ali com ele, para dar a seguinte mensagem para Jesus: não se incomode, Senhor, eu não sou digno do que o Senhor venha debaixo do meu teto. E ele disse aqui: por isso não me julguei digno, no versículo 7, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado.
Olha o recado que ele deu para Jesus. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha como este homem, ele acreditava. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Olha como este homem acreditava. Pois ele era um homem também sujeito à autoridade. Ele também recebia a ordem. E quando ele recebia a ordem, ele tinha que cumprir aquela ordem que ele recebeu. E assim também, como ele estava no comando de 100 soldados, ele também dava ordens. E os seus soldados cumpriam a ordem que ele lhe dava. E assim ele enviou esses emissários, seus amigos, para falar com Jesus. E dizendo ao Jesus que se Jesus dissesse uma palavra, ele acreditava que o seu servo seria curado. E ele fez bem acreditar desta forma, pois Jesus disse em outra passagem, que está em Marcos, capítulo 11, e no versículo 24, que tudo que pedir em oração, se você crer que já recebeu, assim você terá. Louvado seja Deus. E aqui o homem disse isso para Jesus. Diga apenas uma palavra. Você vê que este centurião, ele não andava com Jesus. Ele não estava perto de Jesus. Mas ele ouviu falar de Jesus e creu e acreditou. Pois Jesus disse em outra passagem que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E este homem não viu Jesus, mas ele creu quando ouviu falar de Jesus. Para você ver que a fé, ela vem pelo ouvir falar. E este homem ouviu falar de Jesus e acreditou desta forma. Você vê que este homem teve tanta fé que nem mesmo foi à presença de Jesus. Ele mandou os seus soldados. Ele enviou os seus soldados, seus amigos, para falar com Jesus. Pois ele não precisava ver, ele já acreditava. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé deste homem. No versículo 9, diz assim: e ouvindo isto, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Você vê que a fé deste homem, Jesus ficou admirado com a fé deste homem, pois este homem não andava com Jesus, não estava perto de Jesus. Jesus olhou para a multidão que estava à sua volta e disse: eu não vi em toda Israel tamanha fé como a fé deste homem. Pois ele acreditava que uma palavra liberada da boca do Senhor, pois a palavra do Senhor, ela é reta. E ele acreditava que uma palavra poderia curar o seu servo. E Jesus disse em Mateus 8:13, que também fala da mesma passagem. Então disse Jesus: vai e seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 7, versículo 10, quando os emissários, ou seja, aqueles que foram encarregados de levar esta mensagem para Jesus, voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que quando eles chegaram, aquele servo do centurião já estava curado. Pois a palavra do Senhor, como diz em Isaías,
capítulo 55 e o versículo 11. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Ou seja, a palavra, ela cumpre com êxito o propósito da missão dela. Jesus liberou a palavra: vai e seja feito conforme aquilo que você crê. Pois ele acreditava desta forma. Ele acreditava que uma palavra, assim, de acordo com aquilo que você acredita. Tem pessoas que acreditam que um copo com água, quando se faz a oração, quando ela beber daquele copo com água, toda a enfermidade que ela tiver sairá. O câncer será expelido, ela será curada. Tem pessoas que crêem que na adoração, quando está adorando, quando está louvando, será curada. Tem pessoas que creem que quando sobe o monte, receberá a resposta de Deus. Tem pessoas que creem quando se passa um óleo ungido sobre a enfermidade, ela será curada. Vai de acordo com aquilo que você crê. Este homem, ele acreditava que uma palavra que Jesus liberasse poderia curar o seu servo. E tem pessoas que acreditam desta mesma forma, que uma palavra, pois a palavra do Senhor, ela é reta. Pois o Senhor disse e logo tudo se formou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo se fez. Então a palavra, ela tem poder. Jesus Cristo é o mesmo. Pois o Senhor, ele cura. Pois o Senhor, ele salva. Ele liberta, ele transforma. Ele dá força ao caído. Então quanto mais você ouve a palavra do Senhor, mais esta fé aí dentro de você é alimentada. E cada vez ela cresce quando você ouve e você crê. Bem-aventurado são os que não viram e creram, como disse Jesus. Então eu deixo aqui esta palavra neste dia de hoje para a nossa meditação. Acredite, meu irmão. Da forma que você crê, aí agora, coloque a tua fé em prática. Coloque a tua fé em ação. Pois o Senhor pode fazer grandes coisas por intermédio destas coisas que você acredita. Pois este homem acreditava que uma palavra. E como é que você acredita que o Senhor pode fazer na tua vida? De que maneira você crê? Coloque a tua fé em ação. Como a fé deste homem. Ele não precisou ver, ele só creu na palavra. Então creia, pois a palavra, ela te alcança. A palavra, ela te cura. Então seja curado, seja liberto, seja livre, receba as forças em nome de Jesus. Receba as forças que você não tinha. Pois a fé é a certeza. A fé é a garantia do que se espera. E a prova das coisas que não se vê. E a Bíblia diz que sem fé, em Hebreus 11, versículo 6, diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos que se aproximam do Senhor creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pois este homem, quando enviou seus amigos a se aproximar de Jesus, ele acreditava que o Senhor existia. E que ele acreditava também que uma palavra iria fazer toda a diferença. Então creia, meu irmão.
Creia que o Senhor existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Às vezes você pode não dar nada. Às vezes você está orando, você está buscando. Mas eu quero dizer para você, acredite em cada palavra que você fala com o Senhor. Pois como Jesus disse, tudo que pedir em oração, se você crer que já recebeu, assim você terá. Então se você crê aí agora que você já recebeu, assim você já alcançou o teu milagre. Assim você já alcançou aquilo que você busca. Pois todo aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate, as portas serão abertas. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe você, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.